Boa tarde a todos, a mais uma reunião do Lab. Hoje a gente tem a participação do Diego Viale dos Santos, funcionário do Ministério da Agricultura, que veio falar do tema como o Covid afetou a retirada da vacina de febre aftosa e quais são os planos estabelecidos para o Brasil. Só lembrando que o Brasil tem um plano para retirada até 2023, então isso pode ter tido uma grande influência nesse plano. Então, Diego, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Fico bem feliz com o convite, né? Eu vou compartilhando a tela aqui enquanto eu vou falando. Eu me sinto em casa aqui, né, com vocês. Eu estou vendo que a maioria dos participantes a gente já se conhece, né? É, é bem agradável poder ter uma discussão técnica aí com os colegas. A maioria já nos ajudou, nos ajuda nesse programa. Então, é um prazer e agradeço novamente o convite, né? Vocês estão vendo a minha tela, por acaso? Sim. Uhum. Sim. A apresentação, vou botar aqui no modo apresentação, qualquer coisa vocês me avisem. Eu não vou, sem muitas, assim, delongas, né, a gente já começar aqui a apresentar para que depois a gente possa até daí trocar algumas informações e ter um tempinho aí para conversar a respeito. Esse programa o que foi o tema, né, da apresentação foi para falar um pouquinho como que essa pandemia do Covid-19 nos afetou, né, principalmente ao programa nacional. Eu estou trabalhando aqui frente à divisão de febre aftosa já há 2 anos, e desde então, desde 2017, um ano antes, já estava aí em andamento o nosso plano estratégico que visa, entre outras ações, a retirada da vacina. Então já começa por aí que o plano ele é um pouquinho, ele visa uma substituição gradativa da vacina por outras ferramentas de vigilância que a gente vai tentar demonstrar aqui, e aí vamos mostrar como é que a pandemia, de alguma forma, afetou um pouquinho o andamento, né? Eu vou passar rapidamente como é que está a febre aftosa, acho que no mundo e na América do Sul, que para os colegas ainda que não conheçam, né? A gente teve agora, quinta e sexta passada, a COSALFA, que é uma reunião, o Alexandre conhece bem quando esteve no Panaftose, que os países se reúnem e falam dos seus planos, como é que está o andamento do programa de combate, erradicação da febre aftosa em cada país da Sul-Americana e mais o Panamá. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso e o nosso plano estratégico. Vou tentar focar um pouquinho mais nos estudos epidemiológicos, né, já que a gente está aqui no laboratório, bem centrado a isso, e falar um pouquinho, então, do nosso sistema de vigilância, o que a gente está vendo como benefício e risco relacionado à suspensão da vacina, o que a pandemia afetou e algumas considerações finais. Obviamente tem muita coisa e para a gente abordar, então eu deixo aqui o nosso site também, se vocês tiverem mais interesse, aí tem cada um desses tópicos aí, falando tanto da vacinação, nossos estudos e relatórios técnicos estão nesse setor aqui, que é manuais e relatórios, então, tem bastante informação lá, e nesse site aí, nesse portal, vocês vão, né, principalmente os estudantes que queiram mais informação sobre isso. Como é que está a febre aftosa, então, no mundo? Rapidamente aí, a gente tem o que é verde escuro, é livre sem vacinação, então, a América do Norte, Central e do Norte inteira, né, a grande parte da Europa, parte da Rússia aí, Japão, Coreia, e grande parte da Oceania, e uma partezinha do sul da África. Que é verde claro, né, a maioria América do Sul, né, mas nós temos ainda na Ásia também zonas livres com vacinação. E o que está em cinza é a grande maioria dos países, então, que não tem reconhecimento oficial, né? Aqui na América do Sul, como a gente vai ver um pouquinho mais perto depois, é só a Venezuela e uma partezinha da Colômbia. Importante também falar que e isso é um dos paradigmas aí dessa suspensão da vacina que a gente tem que gradativamente explicando.
Existem alguns sorotipos e filogeneticamente falando, dentro dos sorotipos ainda existem diferenças entre os vírus circulantes no mundo, e aqui na América do Sul ela é classificada como o pool 7, que tem aqui, que normal é os sorotipos, alguns específicos, né, é o A e o O, tinha o C também, agora não é considerado mais, o C não está mais circulando no mundo, mas historicamente, todos os vírus, todos os focos que ocorreram aqui, que foram feita a análise filogenética, eles estão relacionados e não vieram de fora do continente, né? A não ser quando foi introduzida a febre aftosa, que veio junto com o gado que veio da Europa. Mas, tirando isso, os sorotipos e também os tipos do vírus de febre aftosa que tem ocorrido aqui na América do Sul se restringem à América do Sul, ou seja, que nos leva bem a crer, né, que a grande maioria dessa circulação aqui é baseada em circulação de animais, né, que a gente vai ver, a grande maioria dos nossos focos é relacionada a trânsito ilegal de animais, e não venho nunca, por exemplo, um sorotipo da região desses outros pools que estão em outros continentes que foram introduzidos aqui na América do Sul e ocasionaram algum foco. Então, isso é uma coisa que é importante salientar, porque a nossa vacina que nós produzimos aqui, que ela contém o sorotipo A e o O, né, o A campus e o sorotipo o A que nós temos aqui também, na vacina protegem especificamente, não tem proteção cruzada elas protegem apenas contra esses sorotipos que estão circulando na América do Sul. Se nós tivéssemos ingresso de um outro sorotipo, inclusive poderia ser um sorotipo O, dependendo qual, a nossa vacina aqui, né, sendo, por exemplo, um asiático, não teria a proteção esperada, então não protegeria. Então, essa suspensão da vacina, parecendo que a vacina nos protege contra tudo e contra todos, ela não é verdadeira, né? Ela nos protege contra os sorotipos que estavam e estão circulando aqui na América do Sul. Aqui, um pouquinho mais específico da América do Sul, tudo que está de verde, como eu falei, claro, é as regiões livres com vacinação, e verde escuro livre com vacinação. O Brasil, depois eu vou mostrar um pouquinho, nós estamos ampliando um pouquinho as zonas livres sem vacinação, mas basicamente, oficialmente e de forma internacional, é esse o cenário atual. E aqui onde que está em cinza é a Venezuela e essa pequena borda da Colômbia, que também não é reconhecido, não tem status oficial, né? Não tem reconhecimento. Então, seria o nosso maior problema, vamos dizer assim, né, seria essa região aqui, mas aqui nós temos uma fronteira que nós temos um certo controle, comparando, por exemplo, com se fosse algo no Paraguai e na Bolívia, onde a nossa fronteira é bem mais permeável no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas, então, onde que nós estamos nesse contexto, né, existe um plano hemisférico de erradicação da febre aftosa, que está terminando agora, inclusive, né, de cada em 10 anos, agora o próximo que vai ser construído até de 5 anos, e ele já, desde 2011, ele já dava como orientação para todos os países, né, era, primeiramente, que todos se tornassem livres, que a gente está vendo que chegando agora, não conseguimos para todos, né, a Venezuela ainda não está, e também que fosse feita essa transição gradual, que os territórios livres com vacinação passem à condição de livre sem vacinação. Então, isso já é uma diretriz hemisférica, né? O Brasil está seguindo essa diretriz, né? E, infelizmente, nem todos os demais países estão fazendo essa transição. Mas era para até 2020 esses países, pelo menos, iniciarem como a gente está iniciando. Então, por isso que também esse plano estratégico está dentro desse contexto hemisférico, né, e que tem sido discutido, e agora vai fazer um novo plano de ação hemisférico de 2021 a 2025, esperando que até lá os países, então, comecem essa migração. Aqui também, só para a gente ter uma noção, quando olha aquelas áreas livres, verde, vai lá, o Chile inteiro está livre sem vacinação, o Peru inteiro está livre sem vacinação, mas quando a gente for ver o rebanho desses países, por exemplo, o Chile, a gente tem uma cordilheira e um oceano, e não é por menosprezo ao trabalho, pelo contrário, desde a década de 80, eles estão livres sem vacinação, mas é um rebanho, por exemplo, comparando com o nosso, menor que Santa Catarina, que é livre sem vacinação. O Peru
também todo país livre sem vacinação tem 5 milhões de bovinos, né? E a Bolívia é o único país, juntamente, por isso tem esse asterisco, juntamente com o Brasil, que tem, nos últimos anos, então, gradativamente está ampliando as suas zonas livres sem vacinação, já chegando a quase 50% do seu rebanho que não está mais vacinando, né? E aqui, então, tem os rebanhos de cada país, a gente vê que o total do rebanho sul-americano, mais o Panamá, cerca de 150 milhões de bovinos, né? Lembrando que o Brasil aqui tem 220 milhões, aproximadamente, e o percentual de livres sem vacinação desse território aqui, pensando em animal, né, rebanho bovino, equivale a cerca de 11% do rebanho, que equivale a 16 milhões de bovinos. Essa área que eu vou mostrar para vocês depois à frente, que o Brasil está suspendeu a vacinação a partir de amanhã, são consideradas livres sem vacinação, inclusive. Nessa área tem 40 milhões de bovinos. Então a gente percebe que, obviamente, o Brasil tem um impacto maior para a região, né? E obviamente que as ações que a gente tem tomado aqui também têm impactado alguns países a tomarem também algumas decisões, já que o Brasil também impulsiona, né, de alguma forma, os seus vizinhos. Então, dentro desse contexto hemisférico que eu tentei fazer aqui rapidamente, mostrando também o porquê que o país está nessa migração, que é um contexto maior, né? Não é uma opção apenas do país. Eu vou mostrar um pouquinho desse plano estratégico que foi lançado em 2017, a gente está completando agora no mês de setembro 3 anos desse plano. Basicamente, o plano busca garantir, primeiro, a condição de país livre, que a gente alcançou só em 2018, né? Parece também que foi fácil, mas não foi, né? A gente sabe que foi uma busca gradativa e ampliação gradativa de áreas que não tinham status até essa área ser reconhecida como livre com vacinação, e o país só alcançou isso internacionalmente em 2018. Então, inicialmente seria manter essa região e depois ampliar gradativamente as áreas livres sem vacinação. Esse plano estratégico ele tem alguns componentes, eu vou focar mais nesse que está em destaque aqui, que é o fortalecimento do sistema de vigilância, que eu acho que é mais condizente aqui com o grupo, né? O que diz aí o fortalecimento do sistema, né, de saúde animal? O que seria isso, né? A gente tem alguns componentes no nosso sistema, mas basicamente a gente vai trabalhar até com alguma coisa mais básica do que os componentes do sistema de vigilância. Inicialmente é o cadastro agropecuário. A gente buscou um aprimoramento, então toda área que está em transição, aí todo estado que vai evoluir, todo bloco ou estado, ele é obrigado a ter tudo já localizado, né? Inclusive o professor Ricardo aí tem nos ajudado num outro projeto, mas acaba nos ajudando também com relação a esse monitoramento, e a gente tem, então, visto e buscado que os estados que estão nessa fase de transição, eles têm que chegar não apenas com todas as coordenadas, mas elas estejam pelo menos válidas dentro do município dele, né, de cadastro. O trânsito também, a gente tem um mecanismo aí que a gente busca também uma integração entre as bases de dados dos trânsitos de todos os estados, para que o estado, quando vai emitir uma GTA para um outro estado, possa consultar se o destino existe e também se ele está em dia. E aí, novamente, vem aqui o fortalecer o sistema de vigilância nacional, que eu vou falar aqui algumas coisas que a gente tem trabalhado, mas é nos componentes, tanto a vigilância a partir de notificação, né, que é a mais básica e importante, que está muito associada ao produtor, a notificação e o atendimento ao serviço. A gente tem o outro componente é a fiscalização em propriedade, de forma ativa pelo serviço. Tem a fiscalização em eventos de aglomeração, onde todo evento de aglomeração tem que ter um médico veterinário, seja do serviço veterinário oficial ou sob sua supervisão, quando é habilitado, né, e ele está lá, então, verificando os animais que estão chegando. Tem o componente do abate, que também a gente sabe que tem que ter um médico veterinário lá no ante e no pós-mortem, então, obviamente, que não é um componente que é oportuno por uma doença que está erradicada, mas, por uma outra forma, ao final do ano, aqueles dados da inspeção aqui no país, a gente abate cerca, por exemplo, de 40 milhões de bovinos, é um dado relevante saber que 40 milhões de bovinos passaram por uma inspeção anti pós-mortem, e nos ajuda a comprovar que não há, então, a circulação viral no país. E também nós temos os estudos soroepidemiológicos realizados, obviamente que só nas zonas livres com vacinação, que é mais um componente. Então, que se por acaso o vírus estivesse circulando e nós
por algum motivo, e por causa da vacinação, não tivesse uma expressão clínica da doença, a gente teria condição, então, através desses estudos realizados, detectar, né, claro, com um nível de confiança, e também se estivesse circulando num nível que a gente considera de prevalência, a gente teria condição de detectar nesses estudos. Então, acho que isso é importante porque a gente tem batido bastante que a vacinação ela tem que ser substituída à medida que a gente vai incorporando e aprimorando esses outros componentes. Aqui, rapidamente, também, eu mostro os gráficos, o que está de amarelo aqui, à nossa esquerda, esse ciclo aqui de 20 anos, né, de 98 a 2018, foram 20 anos que o país saiu da primeira zona livre que foi reconhecida, que foi em 98, a região sul, que é essa de verde, amarela é a região considerada tampão, e o que está em amarelo mais escuro é a região não reconhecida. Então, nós tivemos a primeira zona reconhecida em 98, foi tendo uma evolução, quando está em cinza, quer dizer que quando nós tivemos alguma reintrodução do vírus e perdemos o status, isso aconteceu em 2000, 2001 no Rio Grande do Sul, e depois 2005, 2006 em Mato Grosso e Paraná, então nós tivemos a suspensão da zona, que englobava esses estados, mas a gente vê que existe uma evolução gradativa, né, chegando em 2011, quando a gente teve a evolução do Nordeste, dos estados do Nordeste, em 2014, em 2018, os últimos estados aqui do Norte, então, foram reconhecidos e a gente, então, tornou o país todo livre da doença, a grande maioria com vacinação, e o que está em azul, sem vacinação. E aqui, a partir de amanhã, né, porque o nosso reconhecimento passa a ser vigente a partir de 1º de setembro, nós temos aqui o novo cenário, onde a zona verde aqui, Santa Catarina livre, sem vacinação, já reconhecida desde 2007 pela OIE, e nós temos aqui o amarelo, são as 3 novas zonas que a gente está fazendo o pleito junto à OIE, mas nacionalmente já estão reconhecidas a partir de amanhã, que é uma zona compreende o estado do Rio Grande do Sul, outro Paraná e outro Bloco 1. Por uma questão, nós poderíamos ter pedido a ampliação da zona de Santa Catarina e fazer aqui apenas uma zona, né? Mas por uma questão de melhor gestão dos nossos registros, fiscalizações, o Estado de Santa Catarina solicitou para que permanecesse ainda como uma zona independente. Isso tinha um custo, né? Eles têm que manter lá 64 postos. E, ok, nós mantivemos, então, Santa Catarina como uma zona independente. Isso faz com que o Rio Grande do Sul fique independente, e o Paraná também. Então, nós teríamos 3 zonas aqui no Sul e mais uma zona aqui composta por Rondônia, Acre. Aqui é o sul do Amazonas, onde tem cerca de 1 milhão de bovinos, e essa partezinha aqui, tem mais uma partezinha aqui do Mato Grosso, que tem aí cerca de 400 mil bovinos. Então, novamente, com aquele quadro que eu passei da América do Sul, agora colocando o Brasil, como eu tinha falado, né, o Brasil, com essa evolução desses estados aí, que estão, por exemplo, Mato Grosso do Sul é só 1% do estado que está fazendo essa evolução, mas Rondônia é 100%, vai ter 14 milhões de bovinos, o Rio Grande do Sul também, mais 12 milhões. O Paraná, Acre e Amazonas, que também é uma parte do Amazonas, né, vai ser cerca de 1 milhão de bovinos, nós vamos chegar, então, ao país inteiro, juntamente, então, com Santa Catarina, que já é reconhecido, a cerca de 45 milhões de bovinos livres, sem vacinação, representando 20%, e aqui o que tem hoje, 16 milhões do resto da América do Sul. Então, isso é um grande passo, né, apesar da pandemia, nós conseguimos realizar os estudos a campo e fazer esses pleitos. Então, aqui eu até coloco aqui alguns estudos que nós realizamos e estamos realizando e vamos realizar quanto ao PENEFA, né. Primeiro, até o professor Grise, aí do laboratório, nos auxiliou nessa caracterização e que a gente fez essa divisão inicial dos blocos, né, analisando a interdependência dos estados quanto à movimentação das espécies suscetíveis à febre aftosa. Então, esse é o estudo, está disponível, né, e foi o que motivou, então, essa caracterização que a gente dividiu um estado, um país em blocos, como desde a primeira evolução para áreas livres com vacinação, é melhor, né, e a gente tem mais facilidade pelo tamanho do país de fazer essa evolução de forma regionalizada pelas suas características, obviamente cada região tem uma particularidade, e também porque existem velocidades diferentes em cada região, e isso então faz com que a gente possa gradativamente ampliando e não esperar o país inteiro para fazer uma evolução única.
A gente tem os estudos epidemiológicos para fundamentar a implantação daquelas zonas livres, que eu mostrei de 98 a 2018. Foram realizados mais de 30 estudos, e foi bom a publicação aí da tese do Geraldo, também está disponível, tem todos os estudos, quantos animais, como é que foi feito, né, toda a discussão desses estudos epidemiológicos que foram realizados, então, nesses últimos 20 anos, de 98 a 2017. Nós fizemos também o ano passado um estudo também, a gente tem feito agora estudos maiores também sobre epidemiológico nas áreas que estavam vacinando, aí cerca de 25 mil animais coletados, também está disponível no nosso site, com fiscalização das propriedades, colheitas pareadas quando reagentes, e, enfim, com colheita de líquido esofágico faríngeo quando o reagente na segunda sorologia. E esse ano, mesmo com a pandemia, de maio até agora, a gente, entre maio e agosto, a gente realizou 3 estudos soroepidemiológicos para cada uma daquelas zonas que eu falei para vocês. Então, no Rio Grande do Sul, nós tivemos cerca de 15 mil animais coletados, o Paraná 10 mil e o Bloco 1 a mais 10 mil, e mesmo na pandemia a gente conseguiu fazer esses estudos, e isso está nos servindo de apoio aí para os pleitos das zonas, né, dessas 3 novas zonas. Nós temos também dentro da guia técnica do Panaftosa, o Panaftosa fez uma guia técnica para todos os estados fazerem essa transição, e alguns estudos que deveriam ser realizados. Um é um que a gente já tinha realizado lá no Rio Grande do Sul, e está implantando em todas as zonas que estão em transição, que é identificar as áreas de maior risco de introdução e disseminação do vírus da febre aftosa, para, a partir disso, implantar uma vigilância personalizada nessas áreas relacionadas aos fatores de risco de cada um desses caminhos. Quem está nos assessorando nesses estudos, agora nesses estados que estão em transição, e juntamente com Santa Catarina, que não tinha esse estudo, é o professor Luiz Gustavo Corbellini, né, ele tem nos assessorado, vai nos ajudar até o final deste ano. Nós temos também o estudo para identificação de propriedades hubs, né, que é também análise de movimentação e ver as propriedades que têm maior influência e importância na rede. Isso nós estamos formalizando, está em vias de formalizar um acordo de cooperação técnica com a Universidade da Carolina do Norte, lá com o professor Gustavo Machado, para nos auxiliar aí, tem alguns estudantes que possam nos auxiliar, né, nisso, e também nós contamos aí com a USP, já no treinamento com o professor Amaco, também, no ano passado, tem alguns colegas que já estão se capacitando, né, obviamente que é uma capacitação inicial, mas que eles vão poder, então, ser os pontos de contato, a partir de que tiver, ter uma assessoria mais próxima desses colegas, né. Hoje, quem já fez essa identificação das propriedades e já está usando elas na sua vigilância rotineira é o estado do Rio Grande do Sul, lá, que já tem realizado isso, e que também teve os colegas treinados aí, capacitados nesse treinamento junto à USP. E, por fim, nós temos aí com o professor Fernando, né, já uma conversa inicial, que a gente tem que fazer um estudo aí para dimensionar, obviamente, em cima de alguns parâmetros, né, qual que é o possível tamanho aí de um foco de febre aftosa, no caso de uma reintrodução, para que isso nos sirva de parâmetro para que a gente possa, então, fazer um banco de vacina, né, contratar, a gente ainda não sabe qual é o mecanismo, se nós vamos participar a partir do Banvac, que é um banco aqui para todos os estados, países sul-americanos, ou se a gente vai contratar um banco fora, mas para isso a gente precisa saber uma quantidade aproximada de vacina que a gente precisa ter, ou de antígeno pronto para produzir a vacina, e para isso, então, a gente precisa, e tem trabalhado aí junto com o professor Fernando, para que a gente possa fazer essa mensuração que tenha algum valor mais aproximado do que a gente vai necessitar. Bom, quanto ao sistema de vigilância, eu tinha falado para vocês quais são nossos componentes, né? E aí eu tenho um sinalzinho ali à direita que eu digo o que afetou a pandemia ou não, né? Porque, na verdade, como eu falei, o plano estratégico não é só suspensão, a gente tem feito outros. Então, a vigilância a partir de notificações de suspeita de doença vesicular não afetou a pandemia, né? Nós temos monitorado, inclusive nós estamos com um número muito grande de notificação, principalmente na espécie suína, devido a outras doenças confundíveis, e nós estamos aí já mais de 500 suspeitas fundamentadas no primeiro semestre, ou seja, um número bem
grande, né? Então a pandemia não nos afetou, não afetou os indicadores desse componente. Vigilância em estabelecimentos rurais, a gente tem uma meta geral, né? Cada município tem que fazer no mínimo 2% de vigilância por semestre nas propriedades, né? Obviamente que daí ele tem que escolher as propriedades baseadas em alguns critérios de risco, se aqueles que já têm identificação dos hubs tem que passar nos hubs, mas realmente, se não for possível, devido ao medo de alguns produtores aí de receber o serviço veterinário oficial e também até dos colegas, e como nós estávamos na pandemia, então esse percentual que nós tínhamos estabelecidos, né, para os municípios brasileiros, nesse primeiro semestre realmente a gente não cobrou, né, então os estados possivelmente a gente não mensurou ainda, mas com certeza vai diminuir o número desse nosso indicador, com certeza esse componente foi afetado. Vigilância em eventos agropecuários, todos os eventos agropecuários, eles devem ser fiscalizados pelo Serviço Veterinário Oficial ou por um médico veterinário responsável técnico, né, então, assim, diminuiu o número de eventos, muitos estão, principalmente leilão, né, ficaram muitos apenas virtual, mas aqueles que estão sendo realizados continuaram sendo fiscalizados ou pelo médico veterinário RT ou pelo Serviço Veterinário Oficial. Evento a vigilância em abate é a mesma forma, né? A gente sabe que os abatedores aí continuaram abatendo e tendo a fiscalização do serviço, não tivemos não foi afetado esse nosso componente. E o estudo epidemiológico, como eu falei para vocês ali no início, a gente fez os 3 estudos a campo, agora nós estamos fazendo outro estudo de imunidade, então não botei ali, a gente está fazendo um estudo de imunidade nos estados que estão vacinando, para ver como é que está a imunidade, e também vamos fazer um estudo em Pacaraima, que é a nossa zona de proteção lá em Roraima. Então, os estudos a gente conseguiu manter todos e realizar sem afetar devido à pandemia do primeiro semestre e também agora no segundo. Alguns outros que a gente não chama de componente, a gente está chamando como ação de gestão sanitária, né? A vacinação sistemática é obrigatória, então não esquecendo que os estados que não fizeram a transição devem realizar e está dentro do plano estratégico manter essa condição. No primeiro semestre, todos os estados que deveriam vacinar, vacinaram. Obviamente que a gente teve adaptação, as etapas, em vez de 30 dias, algumas ficaram 60, e a declaração da vacinação em alguns estados só está finalizando esse mês agora, hoje é o último dia em alguns estados do Nordeste, mas todos os estados que deveriam fazer a vacinação, os produtores, né, que deveriam fazer, foi mantido, foi realizado, e até nós tivemos até agora os índices que nós temos visto, todos acima de 90%, né, de declaração, o que também nos demonstra que não foi afetado. E ação de fiscalização em trânsito, que é uma outra ação de gestão sanitária, e a gente bota essas ações de fiscalização em trânsito, tanto a de volantes, né, que são as fiscalizações que são feitas por equipes que ficam em unidades móveis, ou as postos de divisa, ou inclusive a do vigiado. A gente só teve uma diminuição nas volantes, realmente foi também diminuído, né, não teve mais a exigência deles serem realizadas nesse primeiro semestre por causa da pandemia, mas os postos de divisa estão aqueles, por exemplo, do Bloco 1, que eu mostrei para você, aquele Rondônia, o Amazonas, são 8 postos que tem lá, os 8 estão funcionando desde maio. O Paraná implantou 33 postos de divisa, os 33 estão funcionando, inclusive um até com a Regis Intercula de São Paulo. E nós temos outros 64 que eu falei em Santa Catarina, também está funcionando, então os postos de divisa estão funcionando e funcionou bem. Agora, as fiscalizações volantes, essas sim tiveram uma diminuição devido à pandemia, a gente restringiu um pouquinho isso. Bom, quanto a alguns benefícios, custos e risco, né, quanto a nossa condição e que nós estamos, aqui eu também vou trazer alguns dados, e é muito superficial também, mas é o que a gente tem mostrado, né, só nessas zonas livres de febre aftosa sem vacinação, utilizando alguns dados gerais e bem, como eu falei, superficial, o que responde ao produtor. Não vou entrar aqui em questão de mercado, conquistas de novos mercados, melhor remuneração, isso aí é uma questão comercial que deve ter, né, entre os países, entre o fornecedor, o comprador, mas assim, os produtores com certeza não vão mais comprar a dose da vacina, isso é uma coisa certa, então nesses 40 milhões de bovinos, nós precisaríamos 50
6 milhões de doses, né, porque são 2 etapas, sendo que uma é o rebanho geral e outra é o rebanho abaixo de 24 meses. Isso aí, uma dose aí é 1,50, que é o valor médio brasileiro, nós já temos aí uma economia de 84 milhões direto para o produtor, né. E as lesões que acontecem em frigorífico, mesmo com a nova vacina, e também com perdas na produção de leite, tem 2 trabalhos publicados esse ano, né, com a nova vacina, essa de 2 ml, que não tem a saponina, e já tem trabalhos que mostram qual foi a perda. É bem menor do que a vacina anterior, mas ainda tem. Então, em média, aí, por exemplo, os animais abatidos, esse estudo aqui, de 30 animais que foram vacinados, 45 dias depois foram abatidos, e foi mensurado qual o grau, o nível de lesão e perda no frigorífico. Então, em média, né, 60% dos animais tiveram lesão no local da vacina, e em média 500 gramas, aí 545 gramas de perda previamente, né? Então, esse peso ele é retirado no toalete e o produtor, como se sabe, ele é pago só depois do toalete. Então, se nós calcularmos qual que é a perda disso aí no número de animais que é abatido nessas regiões aqui, né? A gente pegou os dados nossos aqui, que a gente sabe quantos bovinos, calculando o valor médio do quilo que é pago ao produtor. Então, aí, só com perdas no frigorífico devido à vacina, né? Com base nesse trabalho, obviamente, que a gente tem, seriam mais 24 milhões. E também tem esse trabalho aqui que fez a mesma coisa, comprou 270 vacas em lactação durante um período antes e pós-vacinação e percebeu quanto que elas perdiam, qual a produtividade que elas perdiam, né, a partir da vacina da febre aftosa. Percebeu que 20 dias, até 20 dias depois, em média, as vacas perderam cerca de 300 quilos de leite, 300 gramas, né, de leite por dia, durante 20 dias, e aí botando o custo do leite, enfim, um valor aproximado. Então, só nessas zonas que nós estamos falando que agora, a partir de amanhã, estão reconhecidas, né, só para retirar a vacina anualmente, estou fazendo o custo direto, sem manejo, né, que a gente acredita que o manejo vai ter para outras coisas, então já fazia da vacina da lactose junto, e também custo com mão de obra, outras coisas que possa ter, mas direto ao produtor a gente teria cerca de 136 milhões de anos, que dá cerca de R$ 13,50 por animal, que é isso que o produtor aí vai ganhar por ano, né, e quando a gente coloca nesse valor num rebanho gigante como esse aí, obviamente são recursos aí que ficam ao produtor, sem contar a valorização de mercado, né. Então, também, quanto aos benefícios, custos e riscos, isso a gente tem levado muito, lembrar que a nossa vacina, ela protege apenas contra os nossos sorotipos prevalentes aqui na América do Sul, ela não protege, então o pessoal fala muito aqui, mas não tem controle, eu entro da China, ninguém me fiscaliza nada, tanto vacinando ou não vacinando, com a nossa vacina, se tivesse um produto contaminado lá da China, muito possivelmente nós teríamos um foco de febre aftosa aqui igualmente, né? Essa vacina ela não vai proteger contra aqueles sorotipos. Sempre lembramos que o último foco no Brasil era uma zona livre com vacinação. A vacinação ela é bem importante para mitigar o impacto, mas não a introdução, ela não vai evitar que o vírus seja introduzido, isso ele vai ser introduzido de qualquer forma, pode ser que o impacto, né, seja bem menor, porque vai ter uma população suscetível muito menor, mas não evita que tenha um foco, né, não quer dizer que vai evitar, foi o que aconteceu em 2005, 2006. Todos os estados que estão migrando para zonas livres sem vacinação, é obrigatório ter um fundo de defesa robusto, privado, que é o seguro do produtor, né, porque a gente acredita que o produtor não vai notificar se ele não tiver uma segurança que ele vai ter ressarcido todo o patrimônio que ele tem ali naquela sua propriedade. Então, isso é uma situação que tem sido cobrada, e esses estados que estão migrando possuem. Nós estamos trabalhando, como eu falei aí, até o estudo aí que o professor Fernando tem nos auxiliado, para construir um banco de vacina. Até o final do ano, a gente tem um compromisso de dizer qual que é a nossa estratégia, né, como é que nós vamos fazer, isso já é um compromisso, nós temos estudado, como é que pode, outros países, como é que tem sido feito. Apesar que a gente está num momento aí que parece que a vacina para a Covid, por exemplo, ela é muito importante, e aí a gente está com uma outra doença viral, às vezes fica estranho nós defendendo a supressão da vacinação, né? Mas é uma outra situação, né, totalmente diferente, e
E essa situação é demonstrada já que tem diversos países que não vacinam e não tem a ocorrência de focos e surtos, né? E esses países aí todos da América do Norte, Europa, Austrália, Japão, como alguns que eu já falei aqui, inclusive Santa Catarina, aí que nós estamos aí no país há 20 anos, eles desde 2000 não vacinam, foram reconhecidos em 2007, não vacinam. E a gente tem outras espécies suscetíveis no rebanho, que não vou dizer que sejam nossas sentinelas, mas elas estão aí sem nenhuma imunidade, ovinos, caprinos, suínos, e a gente também, isso nos dá uma segurança que o vírus, apesar dos nossos estudos, apesar de todos aqueles componentes, tudo aquilo que a gente tem visto, se a gente fosse fazer aí, mensurar a acessibilidade do nosso sistema, nós vimos ver que realmente a 99,999% está livre, mas a gente tem outros indicadores que demonstram realmente que esse vírus ele não está circulando aqui, e nos dá essa tranquilidade, obviamente sabendo que risco zero não existe, né? E, bom, qual que é o nosso o impacto, né? Que é, então, é o tema central. Eu mostrei sempre isso aqui, mas não falei dos outros 3 blocos, né? Tem um bloco aqui que é composto pelos demais estados aqui do norte, parte do Amazonas, Roraima, Pará e o Amapá. Esse aqui é o composto bloco 2. E esse aqui que está em azul é o bloco composto por 7 estados do Nordeste. E o bloco 4, que é onde está São Paulo, inclusive, é composto por 11 estados, né, é onde que tem o nosso maior rebanho. Esse aqui, por exemplo, esses blocos aqui foram afetados num calendário inicial que tinha sido proposto de suspensão de vacinação. Esses estados, inicialmente, nós teríamos a suspensão da vacinação. Esse ano poderia ser a última vacinação desses estados, mas devido à pandemia, e a gente sabia que esse ano precisaria de muitas ações, e os estados ainda não estão com toda a fortaleza que a gente espera, inclusive o setor produtivo em alguns estados não tem esse fundo de defesa ainda bem constituído, nós decidimos, juntamente, obviamente, com o setor produtivo, que o ano que vem todos esses estados aqui vão vacinar. Então, 2021, todo mundo vai vacinar. E o ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos avaliar como é que está o andamento das ações. Como eu falei, tem que estar todo mundo com geolocalizado. O professor Ricardo aí viu que nós temos vários estados com problemas, a gente precisa ter os fundos, a gente precisa ter um sistema de comunicação com o produtor, né? Diretrizes claras de como chegar a informação ao produtor. Então, e os estados, isso aí estão... nesse momento não estão conseguindo fazer diversas ações a campo, que são necessárias também, e isso está atrasando. Fora isso, a gente tem esse problema econômico, que a gente já sabe que muitos estados, São Paulo é um, por exemplo, que tem dificuldade aí, se precisa mais pessoal, contratação, e incorporar aí alguns recursos humanos no seu corpo técnico, e dependendo devido a essa possível crise econômica que a gente possa vir a ter mais à frente, né, não só que nós estamos vivendo, pode ser que os estados não tenham essa capacidade de investimento necessária nesse momento. Então, como nós estávamos com todas essas incertezas nesse momento, difícil de fazer a tomada de decisão, para a suspensão, a gente teve mais prudência nesse momento, estabeleceu que todos devem vacinar o ano que vem, né, os que não estão esses 3 blocos, então, porque também nós temos que avisar pelo menos um ano antes da indústria da vacina. Para esse plantel aqui, são cerca de 230, 240 milhões de doses que a gente precisa o ano que vem, e a gente não tem que avisar um ano antes para a indústria estar produzindo aí, desde o nível lá da semente, para produzir a vacina estar pronta para o mercado. Então, a gente teria que tomar uma decisão esse ano no meio de muita incerteza, e obviamente que essa incerteza fez com que a gente fosse mais conservador. Então, toda a indústria foi avisada para produzir a vacina, todo mundo vai produzir o ano que vem, vai vacinar o ano que vem, nós teremos a vacina, e o ano que vem, se tudo tiver um cenário mais claro no primeiro semestre, a gente tem condição de redimensionar e ver como é que vai continuar essa transição gradual dos estados. Mas lembrando que, e aí eu não deixo o plano estratégico, ele tem como objetivo ou meta final que todo o país seja livre sem vacinação até 2026. E se nós vemos uma meta global, que é desse plano, continuamos mantendo essa meta global. Esperamos que até 2026 o país inteiro seja livre sem vacinação, mas obviamente que a velocidade dessas transições e podendo até ser prorrogado depois disso vai depender muito da capacidade de cada estado ou de cada bloco.
Como considerações finais, não, desde 92 é importante a gente lembrar, quando a gente botou que o programa era de erradicação, nós sabíamos que em algum momento nós íamos parar de vacinar, né? Lá atrás foi tomada essa decisão de erradicar a doença, então nós já sabíamos que em algum momento ia chegar esse momento que nós estamos agora. Nós estamos trabalhando com esse princípio de que risco zero não existe, então nós não podemos também ficar e achar que tudo foi jogado por água abaixo de uma reintrodução, que pode ter, inclusive, com a vacinação, mantendo a vacinação. Nós temos que estar preparado e adaptado para que uma rápida reação, né, que dê essa garantia ao produtor, que ele tenha, independente da introdução, ele tenha uma garantia de que o seu patrimônio não vai ser debelado. A gente tem trabalhado muito com a CNA e com as federações, que o produtor, ele tinha um papel bem claro, vacinar, né? Agora nós temos que jogar e trabalhar com essa informação, que ele é o principal ator nessa vigilância, né? Com a vacinação podia passar até desapercebida, sintomatologia clínica, e aí pegar em algum outro componente, mas agora, sem a vacinação, ele tem que estar bem consciente do seu papel, ele está todo dia com seus animais, e como eu falei, nossa meta é passar 2% de propriedade rural em cada estado, uma vez por semestre. Ou seja, é uma agulha no palheiro, é mais para ir conversar com as principais propriedades, obviamente que é baseado em risco, e também levar uma informação ao produtor e tudo mais. Mas quem vai, com certeza, ter o primeiro contato, ou muito provável que vai ter o primeiro contato e vai, se tiver uma reintrodução, é o produtor que está todo dia em contato com seus animais. Ele precisa estar ciente o que ele tem, primeiro, o que é a doença e a sintomatologia clínica, e o que ele tem que fazer, e para ele fazer isso, ele tem que ter a garantia que ele vai estar protegido, né, pelo Estado, por um fundo que a gente tem aí os fundos privados para defendê-lo. Isso aí é fácil de falar, mas chegar essa informação até o produtor e fazer um trabalho com que isso aconteça, a gente sabe que é bem complexo. E a gente tem também o médico veterinário privado, né, que ele seria um sensor aí do nosso serviço também, do nosso sistema de vigilância. Ele está a campo, então a gente tem trabalhado também muito com o Conselho Federal, os conselhos regionais, porque ele tem como levar essa informação ao produtor e também captar os dados que estão acontecendo e de forma oportuna, trabalhando em conjunto com o Serviço Veterinário Oficial, pode ser uma excelente ferramenta, e a gente tem trabalhado um ramo aí desse plano estratégico nisso. E a gente não abre mão, obviamente, dos estudos epidemiológicos que vão tornar a nossa vigilância mais inteligente, né? Então, isso aí de identificar áreas, de saber qual o tamanho, ou já fazer algumas simulações de tamanho de foco, também já ter uma árvore de cenários com as decisões, se tiver um foco, qual o tamanho, o que eu vou fazer, né? Eu vou usar a vacinação de emergência, eu vou fazer qual o tamanho para que eu comece a usar uma vacinação, ou se eu não vou usar a vacinação, enfim, várias coisas a gente pode simular e deixar já pronto, né? Para quando acontecer, não precisar fazer uma tomada de decisão no momento de mais estresse, né, que vai estar o sistema. Então, tudo isso a gente está buscando esses apoios a partir desses estudos aí, junto com as parcerias junto a universidades ou pesquisadores. Bom, rapidamente, desculpa se eu também fui muito, não lembro que foi 45 minutos, foi bastante, era isso, né, que a gente tinha que, para demonstrar aqui, em cima do que foi também passado. Eu acho que o mais interessante vai ser a discussão, e se vocês tiverem alguma dúvida, ou também alguma sugestão para melhoria, então eu estou à disposição. Mais uma vez eu agradeço, agora estou vendo que o Grise está aí junto. Grise, eu te citei, viu? Só para dizer ali que o teu estudo foi muito importante, e a gente conta muito contigo aí. O Grise também tem nos ajudado muito, e a gente quer, quanto mais aproximar aí a parceria, melhor, né? Então, passo para ti de volta, Alexandre, e agradeço mais uma vez aí a oportunidade.